E hoje vamos olhar um pouquinho para as emoções que com tanta facilidade acabam aflorando e muitas vezes causando um estrago danado. Da onde vêm as reações emocionais, os medos, pânicos, raiva, agressividade? Todas essas coisas, na verdade, também brotam do nosso subconsciente. Então, lembrando aqui que nós temos duas mentes: a mente consciente, que é a mente racional, que funciona quando estamos acordados, bem calmos, bem concentrados, e a mente subconsciente, que funciona o tempo todo, dia e noite, desde a gestação. Funciona gravando tudo e depois transformando isso em impulsos, obedecendo, seguindo aquilo que está gravado. Já falamos nos programas passados que a maior parte dos pensamentos da gente, uns 80 a 90% dos nossos pensamentos, vem do subconsciente. Não sou eu que estou pensando, é o meu subconsciente que está jogando, digamos assim, na tela da mente aquele conteúdo, querendo que eu me ocupe com aquilo, querendo que eu brigue, que eu discuta, que eu me preocupe com o que vai acontecer. Então é o subconsciente a fonte da maior parte dos pensamentos. Hoje então vamos falar das emoções. As emoções, todas elas também brotam, surgem do subconsciente. Ele é a fonte das nossas emoções. Vou contar um pequeno caso clínico. Uma senhora que eu atendi dias atrás, e a queixa dela era pânico de água. Inclusive ela fazia natação, está fazendo natação na cidade onde ela mora, enfrentando esse medo, esse pânico. E veja, era interessante porque ela dizia assim: se eu nado de costas, eu não tenho medo nenhum. Mas se eu nado com a cabeça dentro d'água, principalmente se eu não enxergar dentro da piscina as pernas de outras pessoas, eu começo a entrar em pânico. Parece que o fundo da piscina vira um poço e eu me desespero. No atendimento, fomos em busca da causa, né? Da onde vinha esse pânico todo de água. E foi interessante constatar que foi exatamente na hora do parto. Ela conseguiu até reviver, relembrar todo o drama dela, e que ela nitidamente não queria nascer. Havia uma situação com a mãe dela, que algum vizinho, alguma pessoa estava importunando, incomodando a mãe durante a gravidez. E a mãe passou a ter medo daquela pessoa. Era um homem. Muito medo daquele homem. E essa senhora, em estado de hipnose, então ela também descreveu o quanto ela sentia medo de encontrar esse homem. E por isso não queria nascer. A própria mãe contava para ela que: nossa filha, você não queria nascer. E ali, fazendo a técnica da hipnose, de fato a gente pôde constatar que ela estava tão insegura, com tanto medo de vir ao mundo, que acabou atrasando, acabou complicando o próprio nascimento. E perguntei a ela: mas o que tem a ver o seu medo de água, o seu pânico de água com aquela situação, aquele medo que você sentiu do mesmo homem do qual a mãe tinha medo?
ela disse: é porque tanto que eu não queria nascer, que eu acabei me afogando. Então vejam aí, aquilo que ficou gravado na gestação, ou na circunstância ali do parto, acabou e estava determinando emoções, como a emoção do pânico. E pelo que a gente pôde trabalhar ali, provavelmente esse medo foi removido, porque ela já conseguia, na própria sessão ali, já se imaginar na piscina, nadando, livre, tranquila, sem esse bloqueio. Então, inclusive, essa é a forma como a parapsicologia procura corrigir, reprogramar as circunstâncias do passado, né? Primeiro procurando descobrir qual é a causa, o que é que originou, em que momento o subconsciente gravou aquela situação e ajudando a modificar. A gente chama isso de método da compreensão. Significa olhar o fato do passado com outros olhos, mudando o ponto de vista daquilo que está registrado no subconsciente. Muitas pessoas têm dificuldades na convivência ou no seu trabalho, porque acabam sendo assim pessoas muito explosivas, muito nervosas. Por qualquer coisa elas se irritam, por qualquer coisa elas explodem, agridem. Então são comportamentos associados às emoções, àquilo que vem lá do subconsciente. Em muitos desses casos a gente percebe que há algo no sentido da rejeição. Quem de alguma maneira sentiu-se rejeitado, principalmente se foi acentuadamente rejeitado, vem para essa vida com uma irritação, com uma gana, com uma raiva. E isso então faz com que qualquer coisinha que aconteça diferente, qualquer contrariedade, tudo aquilo que parece ser uma crítica, uma ofensa, já desencadeia essa reação. Então essas pessoas, a dica seria, deveriam trabalhar o sentimento de rejeição, para não se sentir atacado, rejeitado pelas circunstâncias da vida de hoje, tendo consciência que é algo lá da gestação. Mais uma vez aqui eu vou insistir, já disse isso recentemente aqui. A mãe na gestação, ela não rejeita o filho, a filha. O que a mãe rejeita é uma situação. Ou porque já tinha filhos demais, ou porque estava solteira, namorando e ainda não tinha se decidido em relação ao casamento, ou porque a situação financeira era calamitosa, ou porque o relacionamento era muito ruim, de conflitos, agressões. Então, sempre é uma situação que leva a mãe a ficar insegura, desesperada. Porque basta a gente perguntar-se no sentido contrário, né? E se tudo estivesse bem, relacionamento, casa, comida, a mãe teria reagido assim? A resposta sempre vai ser não. A mãe não teria reagido daquele jeito se tudo estivesse dentro dos conformes. Então isso reforça essa convicção de que o que a mãe rejeita é a situação de vida e não o bebezinho que está no seu ventre. Então isso ajuda a gente a compreender que, se alguém passou por isso, não fomos rejeitados, mas nos sentimos, porque o subconsciente grava ao pé da letra. Então,
as emoções, os comportamentos relacionados com as emoções têm a ver com a mente subconsciente, com tudo aquilo que está lá no arquivo da nossa mente. Mas que eu não preciso me deixar levar, eu não devo me deixar arrastar, seja qual for a emoção que tenta me dominar. Se eu sinto uma raiva, eu não tenho que deixar que a raiva me domine e eu saio fazendo um estrago danado, movido pela raiva. Ou se eu sinto medo, eu não preciso deixar que o medo me domine. Eu posso, talvez, respirar fundo algumas vezes, tomar consciência da situação, talvez enxergar que não há motivo nenhum para ter medo. Então o medo está ali, mas eu o envolvo com a minha consciência, eu me mantenho tranquilo, eu faço aquilo que tiver que fazer. Recentemente, também falamos já aqui, havia essa campanha do contar até 10 para não nos deixarmos levar por nossos impulsos. Então, se eu respirar um pouquinho, se eu esperar alguns instantes, aquela emoção que parecia ser tão forte, vai ser mais fácil de controlá-la, de deixá-la do lado. Então eu passo a agir com mais bom senso e não movido pelo impulso. Muito bem, então nesse nosso caminho aí, pudemos hoje compreender talvez um pouco mais que as emoções, elas têm a ver com tudo que está gravado em nosso subconsciente, mas que não precisamos obedecer esses impulsos. Nós podemos ter o autocontrole, o controle emocional. A inteligência emocional é exatamente isso. Usar com inteligência as emoções. O eu consciente é que tem que estar no comando, não o subconsciente, a emoção. Como sugestão então de exercício, procure então, quando você sentir uma emoção dentro de você, seja uma irritação, seja um medo, uma insegurança, seja o que for, preste atenção no que você está sentindo, quando estiver sentindo. Preste atenção. Envolva aquilo que você sente com o seu saber, com a sua consciência. Mas não se deixe dominar. Fique ali, envolvendo o seu sentimento, sua emoção, e isso vai fazer com que a emoção desmanche. Na verdade, as emoções são muito rápidas, são muito passageiras, é como se fossem as ondas lá na praia. Num instante ela parece enorme, parece que vai te derrubar. No instante seguinte, ela está lá 1 milímetro terminando na areia, né? Então, se a gente tiver essa capacidade, todos nós temos, né, de nos concentrarmos, de termos essa presença observadora em relação às emoções, a gente as controla e elas se desfazem, se desmancham. E assim a vida da gente passa a ter uma qualidade maior.